casa de amor, que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo na água da paciência, erguei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompei de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e da fé, que a casa Conte Santa é posto de emergência, hospital de disciplina, transcendente trauma, frente de serviço, e a todos levantam quanto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigo do peito, pessoas a quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando contra a luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, a casa Conte Santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dor, transcendente trauma, serviço, e todos levantam o atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso eu canto, dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e ata da fé, ele galileguei. A casa Conte Santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dor, transcendente trauma, serviço, que a todos levantam pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dor, transcendente trauma, serviço, todos levantam o atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Boa tarde. Alguém aqui pela primeira vez? Eu. Mas que cara de pau, né? Bom, sejam todos bem-vindos. Vou passar aqui uns informes que a gente sempre passa, né, só para ficarmos atentos, né, e cientes do que a casa nos traz, nos proporciona, né? Peço que desliguem seus celulares, tá? Quem não puder deixar desligado por alguma emergência, deixa no vibracol. Evitar o trânsito durante a palestra, até para manter a concentração da nossa palestrante. Evitar roupas decotadas, curtas e transparentes. Quem estiver fazendo o tratamento da cirurgia e levar aquela garrafinha d'água para casa, por gentileza, ao final do tratamento, trazê-la de volta junto com a bolsinha, tá? Quem estiver na avaliação, chegar até 4h30. E ao final da palestra pública, quando forem descer, por gentileza, desçam já com um númerozinho na mão, que é para ser entregue, né, aos atendentes.
Convidamos a todos para visitar o nosso bazar. Para quem tiver precisar de mais informações, é a Ana e o Valquíria. Geralmente elas ficam ali no bazar. Tá? Acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Lá vocês poderão encontrar todas as palestras gravadas, tá? E qualquer informação possa conversar com o Eduardo. Venham conhecer as nossas ações sociais de distribuição de cestas básicas, quentinhas e outras campanhas que aparecem durante o ano. Informações com Alice, Bia, Patrícia ou Júlia. Geralmente elas ficam ali na recepção, ali embaixo. E aproveitamos para divulgar o projeto Café Entre Amigos, que faz a distribuição de café da manhã todos os domingos. Informações com o Alberto. Com relação ao conhecimento doutrinário, temos estudos presenciais e online, além de encontros e seminários. Vocês também podem verificar os horários no quadro de avisos, fica ali perto do banheiro, e obter mais informações na recepção e no site. Todas as quintas-feiras há evangelização infantil, das 18 às 19h30. Após este horário, contamos com a colaboração dos responsáveis. A casa também possui livros para venda e empréstimos. Informações com Sandra e Patrícia. Bom, agradeço a todos. Eu vou passar aqui agora para o nosso colega Alexandre, que ele vai ler a página de preparo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, do livro Opinião Espírita, item 33, Santidade de Superfície. Pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, o espírito que mandou a mensagem foi André Luiz. Santidade de superfície. Muitos companheiros de convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisitores do passado, que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam. Cultivavam ilimitada cautela para não tombarem no erro, mas todos os religiosos que desertam da luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos. Mas, ao que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito na edificação cristã foi Pilatos, o juiz que preferiu não examinar a grandeza de Jesus, a fim de não ter nem sofrer problemas. Agem unicamente sobre o móvel das boas intenções e que, por isso mesmo, não concordam com a disciplina do método na prestação da caridade. Mas todos os que complicam as vidas alheias, a pretexto de fazerem o bem, na hora do desastre, asseveram chorando que se achavam impelidos pelos mais puros intentos. Obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que o fizeram cair na criminalidade, esclarecem de modo geral que atenderam tão só aos ditames do sentimento. Consideram de maneira exclusiva o burilamento do cérebro. Mas do ponto de vista da inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores da guerra tomaram ainda forma entre as cabeças mais cultas da humanidade. Os companheiros da seara espírita, no entanto, fazem com Allan Kardec que o espírita é chamado a usar confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio e fé raciocinada na base da reforma íntima, com um serviço incessante aos outros. Por esse motivo, efetuando a própria libertação dos semelhantes das cadeias mentais forjadas na terra, em nome da santidade da superfície, o espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral.
Comentário muito rápido. Acho que André Luiz nos faz refletir sobre se buscarmos o caminho, se conseguirmos buscar o caminho da iluminação, da santidade, que ela seja a mais profunda possível e a mais real possível, porque existem milhões de desculpas, como o texto diz aqui, para que a gente não dê o máximo de nós. E aqui no finalzinho, que eu vou ler de novo para vocês, há um convite e, ao mesmo tempo, um grau de responsabilidade passado a nós que estudamos o Espiritismo, né? O espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas, sem fazer nenhum tipo de distinção, e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral, ou seja, da sua própria melhoria. Se estivermos enganjados na nossa própria melhoria moral, a gente vai estar ajudando a transformar o mundo. Essa é a mensagem de hoje. Queria convidar então a todos a relaxarem nas cadeiras, ficarem o mais à vontade possível, buscar elevar o nosso pensamento ao mais alto, para que a gente possa fazer a nossa oração de abertura. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, Senhor do universo, Criador da vida, aquele que nos despertou, que nos trouxe até aqui com um propósito, com certeza. Agradecer no menos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nossa luz, que Ele ilumine essa sessão de hoje, abençoe a todos que estão aqui e que inspire nossa palestrante. E não menos agradecendo a nossos anjos da guarda, espíritos de luz, nossos mentores e amigos espirituais que sempre nos acompanham e que nos trouxe aqui para essa tarde. Agradecendo a Deus, nosso Pai, que assim seja. Graças a Deus. Então, vou passar aqui a palavra para a nossa irmã Conceição Gomes, que vai trazer o tema hoje, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nossa irmã é da Casa Espírita Clarence, terá até às 17h50 para nos palestrar. É isso? Muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Boa tarde, irmãos. E Clarencio, que é o responsável espiritual pelo nosso lar, lá onde eu frequento, também esteja presente junto nesses momentos em que Jesus traz aos nossos corações a força e a clareza para estudarmos juntos esse assunto tão maravilhoso que tem muito a ver com a leitura introdutória que o nosso irmão fez. Bom, nós vamos falar bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas antes de começar a falar sobre isso, a gente tem que entender quem são os bem-aventurados. Somos nós que somos bem-aventurados. Jesus está chamando para nós, dizendo: sejam felizes aqueles que são misericordiosos. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós encarnamos? Não é reencarne. Encarnamos por quê? Algumas perguntas aqui que serão feitas serão respondidas pelos nossos amigos espirituais. Essa, particularmente, nós vamos perguntar. Kardec pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 132. Por quê? Qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem que é para evoluir, para melhorar, para nossa melhoria. E não é só a nossa melhoria, não é só a nossa evolução, a evolução também do planeta onde estamos e também termos força para contribuirmos nessa evolução. Isso Kardec nos traz na questão 132. E aí, a gente, continuando com Kardec, porque Kardec faz a pergunta, espera passar um pouquinho e pergunta de novo de uma outra maneira, porque ele vai trazendo, afirmando mesmo, preenchendo mesmo todas as informações possíveis para ficar bem entendido a questão. Aí ele pergunta assim: já que nós estamos aqui para evoluirmos, para nos melhorarmos, também vai melhorar o local onde estamos, né, a Terra, no caso, né?
quando que a gente vai saber quando está uma civilização já completa? Quando é que todos nós vamos estar bem para dizer, agora já tem uma civilização completa? E os espíritos dizem, quando todos já estiverem praticando a caridade de Cristo, quando todos já estiverem se libertando dessas amarras, desses sentimentos que nos prendem ainda nessa trajetória de dores, de sofrimento, e que nós não precisamos ficar com esse sofrimento. E aí, mais à frente, na questão 886, já que ele falou, na 793, que teríamos que praticar caridade para poder ter uma civilização completa, para poder estarmos todos bem, então ele pergunta, então qual é o sentido da caridade? Vocês estão vendo que Kardec vem contornando e tendo para ter certeza do que está perguntando. E aí os espíritos dizem, benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. O famoso BIP, B de benevolência, I de indulgência, o P de perdão. Isso tudo está embutido na caridade. Aí nós já estamos começando a chegar no ponto do nosso estudo da tarde de hoje, né? Que são os misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. Aí, quando o Kardec já fez todas essas perguntas no Livro dos Espíritos, o que nós fizemos? Fomos buscar Kardec ainda, mas na Gênese. Que a Gênese, o último capítulo da Gênese, eu fiz questão de trazer o livro para poder ficar bem leal ao que a gente está propondo compreender nessa tarde. No capítulo 18 da Gênese, que é maravilhoso, que é um conforto para os nossos corações, o título do capítulo é Os Tempos São Chegados. E nós estamos vendo isso, que a gente escuta o tempo todo. Estamos na transição, vamos ser regenerados, estamos na transição. O tempo todo a gente escuta. Só que Kardec escreveu esses livros há mais de 1,5 séculos e no capítulo 18 já vinha mostrando para nós os tempos são chegados. E aí, o que isso tem a ver com o que eu estava falando sobre os espíritos ficarem bem, ficarem praticando a caridade para ter acesso a um grau evolutivo, a um local melhor, como estava dizendo lá no Livro dos Espíritos. Bom, porque nesse capítulo 18, os tempos são chegados, ele vai nos dizer o que esse tempo que está chegando para nós vai fazer, o que ele vai permitir. Quem é que vai estar lá? Quem é que vai viver lá e que vai viver melhor nesse tempo que está chegando? Daí, nesse capítulo 18, no item número 2, ele já diz que aqui na Terra, como tudo que existe, também está submetido à lei do progresso. A gente tinha acabado de ver isso lá no Livro dos Espíritos, né? Que nós vamos evoluir, mas a Terra também. Mas aí ele continua que aqui progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, mas principalmente moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Olha como nós estamos já chegando aonde nós queremos, principalmente pela parte moral, pela evolução moral. Então, não é de um momento para o outro que vamos estar num planeta regenerado, não são apenas a evolução da inteligência, da tecnologia, nada disso, principalmente a evolução moral de cada um de nós. Mas aí ele ainda continua, porque no item 15, vocês veem como que tem observações sobre esse momento aqui na nossa Gênese. Muito interessante, esse livro é maravilhoso. No item 15, ele diz assim, olha, a fraternidade vai ser a pedra angular da nova ordem social. Então, a fraternidade. Então, vocês estão vendo. O que vai ser a fraternidade? Vai ser o nosso desenvolvimento moral. Então, a gente está começando a ver que lá atrás, os espíritos já disseram que a gente só vai evoluir mesmo através da caridade cristã, né? Tendo benevolência, indulgência e o perdão.
Mas a pedra angular, a primeira pedra para poder fazer um mundo de regeneração ser um mundo de felicidade, de evolução realmente, é a fraternidade. Então, já estamos começando a ver que temos que desenvolver algum sentimento para com o próximo, para quem está ao nosso lado. Quem é o próximo? O próximo é sempre quem está próximo de nós, mas é todos aqueles que podemos alcançar de alguma maneira, porque Deus quer toda a nossa união, toda a nossa comunhão, porque nós todos somos filhos de Deus, somos irmãos em Deus. Então, todos nós estamos trabalhando juntos nessa evolução, juntos por esse mundo regenerado que nós estamos aqui comentando. E aí, continuando ainda nos tempos são chegados do Evangelho, a gente vai estar avançando e chegamos no item 23, que fala que não é o Espiritismo que vai criar essa renovação social, não, mas é a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Então, nós vamos ficar mais amadurecidos no nosso espírito, com essa fraternidade desenvolvida, utilizando essa caridade que ele está falando. Então, nós estamos juntando, estamos fazendo um pacote para poder ainda entrar no estudo da tarde. Aí nós vamos ao o item 24, que fala que quando você diz que a humanidade já está madura, porque ele acabou de dizer, precisa ter maturidade da humanidade para poder estar no mundo de regeneração. Quando você diz a humanidade já está madura agora para essa regeneração, não vai significar que todos os espíritos estão maduros, não é isso. Mas aí agora é bem interessante, porque a gente vai adiantar um pouquinho, rapidinho, e eu vou lá em Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, quando ele fala sobre a lei do amor. Porque quando a gente está falando de fraternidade entre os irmãos, quando a gente está falando que a gente precisa da caridade para poder evoluir, para atingir esse mundo de regeneração, a gente está vendo que a gente vai viver nas leis de Deus, principalmente na lei de amor, que nós vemos que é assim fundamental, porque até quando perguntaram para Jesus, né, qual é o maior mandamento, qual é a principal lei, e é sempre a lei de amor. Então, Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no seu capítulo 25, ele fala sobre o amor. E Leon Denis, para quem não conhece, é um espírito que ele fala de uma maneira que ele vai direto ao nosso coração, ele tem linha direta com o nosso coração e com a nossa mente. Só que ele, quando se liga com a gente, eu acho que eu até já falei aqui, que nós ganhamos de presente dele um óculos com lente cor-de-rosa, porque a vida passa a ter um significado diferente, porque ele consegue colocar a gente vendo a nossa volta de uma maneira diferente. É belíssima a interpretação dele de todas as coisas da vida, de tudo que nos rodeia. E com o amor não seria diferente. Então ele diz que o amor é um sentimento que, quando Deus nos cria, ele coloca, claro, o princípio vital para termos a nossa vida, mas ele também coloca o princípio afetivo. Esse princípio afetivo é o que a gente chama de germenzinho, é o que está dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, que todo mundo tem. Até aquele que desconhece a Deus, até aquele que não faz questão de dizer que não quer seguir nenhum ensinamento, que não quer ver nada à sua volta, faz questão de ficar totalmente fora de qualquer conceituação ou qualquer coisa que o leve a sair daquela couraça que ele está, até esse também tem um germenzinho. E aí Leon Denis diz para nós que nós vamos encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Cada vez que a gente faz isso, a gente tem uma melhoria muito pequena. Senão, não estávamos aqui no ano de 2024 ainda correndo atrás dessa melhoria, dessa evolução. A nossa melhoria é sempre muito pequena, mas ela existe. E quando a gente vai e volta, até que esse germezinho
essa sementezinha que ele chama de princípio afetivo ecloda e rompa dentro de nós, fazendo com que os nossos sentimentos se dilatem. Aí, quando isso acontece, a gente começa a observar o próximo, porque quando a gente começa a observar o próximo, a gente descobre que ele também é como nós. Ele também quer carinho, nós também queremos carinho. Ele quer atenção, nós também. Então, a gente começa a descobrir essas coisas. Já é o amor chegando, o amor se desenvolvendo. Só que, às vezes, a gente está com esse sentimentozinho ainda preso dentro de uma couraça, principalmente de orgulho e egoísmo, né? Isso daí é falado o tempo todo na doutrina, que impede que esse germenzinho apareça, se desenvolva, e aí a gente acha que a pessoa é dura, que a pessoa não está indo bem. E aí eu lembro de Saulo, que Saulo de Tarso, ele ia atrás de todos os cristãos, ele tinha aquela rixa, né, com os cristãos, e para quem leu Paulo Estevão vai lembrar disso, e quem não leu, fica a melhor dica da tarde, que é o livro Paulo Estevão. E aí Saulo, por essa perseguição que ele faz, chegam até Jesus e dizem, falam sobre Saulo. E Jesus fala assim, gente, mas Saulo para mim é um vaso precioso. E daí ninguém entende nada, porque Saulo era aquele perseguidor dos cristãos, como que é um vaso precioso? Por quê? Porque Jesus sabia ver aquele germenzinho que estava dentro dele, que já estava para romper a sua couracinha, a sua casquinha. Ele conseguia identificar. Isso chama-se indulgência. É você ver no próximo aquilo que ele tem de bom. É você começar a entender, a trabalhar exatamente aquilo de bom que aquele ser tem. E eu vi na internet, mas eu não lembro, mas também não importa, porque só vai importar mesmo é o conteúdo, que uma tribo africana não pune quem erra, mas ela faz da seguinte maneira, o seguinte processo. Ela pega a pessoa que errou, senta a pessoa e fala, mas você errou nesse lugar aqui, você fez errado aqui, mas, no entanto, você está tão certo nessa parte, tão certa nessa outra. Ela exalta todas as partes boas que a pessoa tem. Para a pessoa, no final, a pessoa fica meio que como se estivesse acabrunhada até por estar sendo exaltada em tudo que ela tem de bom e como que ela desliza daquela maneira. Então, é uma punição que não é a punição, é o contrário, é uma exaltação das coisas boas. Eu achei interessante, li, mas só fixei mesmo esse pequeno conteúdo. Então, são essas coisas boas assim que a gente vai percebendo no outro, que é a indulgência, que é o nosso estudo de hoje, que são bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, já é um objetivo do capítulo do Evangelho, desse capítulo 10, para que a gente compreenda o que é, por que precisamos de perdão, de perdoar, de ser indulgente para com o próximo. Por quê? Porque nós temos o hábito, e isso é muito da humanidade em geral, de julgar. Isso é um problema que é humanitário mesmo, é de todos. Todo mundo faz aquele julgamento. Quando você faz um julgamento, supõe-se que você saiba mais, que você tenha mais desenvolvido, que você seja melhor do que aquilo que você está julgando no próximo. Só que a maioria das vezes não é isso que acontece. Então, quando a gente nos colocamos no lugar do próximo, será que a gente ia gostar de receber aqueles tipos de julgamento, aquele tipo de chamadas de atenção? Será que a gente ia gostar disso? Então, nesse momento, a gente vai percebendo que a gente pode, sim, olhar para o próximo e tentar ver exatamente esse germenzinho, porque todo mundo tem alguma coisa de bom, não é só as coisas ruins. Tem sempre, a gente vai lembrar disso, sempre, o pior que seja, ele vai ter aquela sementezinha do amor. Então, como a gente agora já falou disso, continuando no capítulo 18
da Gênese, nós chegamos no item 26 desse mesmo capítulo 18, em que aí fala finalmente sobre a nova geração, os novos povos regenerados, o que terão eles. Então, Kardec, os espíritos trazem para Kardec que para que os homens sejam felizes sobre a Terra, e aí um parêntese aqui, que a felicidade aqui na Terra, ela não é total por conta das situações que nos envolvem, mas a gente, dentro de tudo que é permitido de felicidade aqui na Terra, nós podemos conquistar, nós podemos alcançar, e o Livro dos Espíritos nos auxilia, na questão 920 até 933, ele fala sobre essa felicidade possível aqui na Terra. Então, para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é preciso que ela seja povoada, isso na nova geração que já está chegando, por quem? Só por bons espíritos, encarnados e desencarnados, e que só queiram bem. Ora, para os espíritos só quererem o bem, então eles já estão desenvolvendo tudo que a gente já falou até aqui. A fraternidade, ele já aprendeu a perdoar, ele não está mais julgando o próximo, ele já tem indulgência, já sabe reconhecer no outro o que é aquilo que ele tem de bom. Tudo isso a gente vê no próximo já, e aí a gente já não vai pensar mais no mal. Todos já vão pensar no bem. Somos a nova geração, somos os novos povos desse povo já, desse planeta regenerado. Aí eu fico pensando, mas como que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que eu tenho para mudar em mim? Porque aí eu tenho que mudar, fazer minhas mudanças para poder atingir tudo isso e poder ter direito a essa evolução toda. Aí eu vou perguntar lá de novo, vou para Kardec, de novo no Livro dos Espíritos, na questão 919, eu vou lá para Santo Agostinho, pergunto para ele. E Santo Agostinho é um espírito maravilhoso também. Vocês podem procurar, que vocês vão ficar apaixonados, porque ele é muito, muito bom. E Santo Agostinho dá uma dica para a gente. Ele fala assim, quando eu estava aí na Terra, toda vez que eu ia dormir, eu ficava revendo todo o meu dia. Eu revia tudo que eu fiz, do bem e do mal, errado e certo, para poder pegar tudo que estava errado e poder consertar, trabalhar em cima daquelas dificuldades. Ele nos diz, e para fazer isso, tem que ter muita coragem, porque você tem que ser real naquele momento, você tem que ser sincero naquilo que você está analisando do dia que você teve. E ele fazia isso e ele descobria aquilo que ele precisava trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo também. Nós precisamos trabalhar o quê? Os nossos vícios, as nossas imperfeições, transformando em quê? Em virtudes. Porque o ato de perdoar é uma virtude. E é uma virtude que está sendo requisitada, é pré-requisito, nesse povo regenerado. Então, a gente já sabe o caminho que a gente tem que seguir. Mas aí, como nós somos ainda, a gente tem aquelas dificuldades todas e só falar, a gente não consegue encontrar um caminho. Eu fui mais a fundo, eu fui conversar com a Joana de Ângeles. Quando eu cheguei lá na Joana de Ângeles, falei, querida amiga, a Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira Franco, e claro que eu brinquei quando eu falei que eu fui lá falar com ela. Não é isso, é porque eu gosto realmente dela. E ela é muito amorosa com a gente, ela sabe da dificuldade que nós temos para tudo nessa vida, e ela está sempre disposta a nos orientar, e ela trata a gente assim como se fosse mesmo uma professora, e vem dando os caminhos organizados, que é para ficar mais fácil mesmo. Então, como nós estamos aqui dispostos, como essa é uma disposição nossa, como Kardec falou, só para a gente se sentir bem nesse momento, Kardec disse assim, o verdadeiro espírita não é aquele que está transformado, não, mas é aquele que faz esforços para domar suas más tendências. Isso nós estamos fazendo, que a gente já está fazendo esse esforço para domar as más tendências. A gente já está tentando buscar essas virtudes todas, para a gente poder ser considerado os bem-aventurados por Jesus, para a gente poder
estar também nesse guarda-chuva dos misericordiosos, daquele que tem misericórdia para com o próximo. Aí eu fui lá falar com a Joana, no livro Celeiros de Bênção, com Divaldo Pereira Franco psicografou, nossa querida amiga, tem uma mensagem que chama Treinamento para o Perdão. Olha o título da mensagem, ou seja, ela está organizando um caminho, uma cartilha, para a gente poder começar a treinar o perdão, porque a gente está com tanta dificuldade. Então, tá, eu vou ajudar, disse ela para nós. E aí ela faz o seguinte, eu numerei, porque ela vem falando, e aí eu numerei. São 10. Ela fala assim, ó, o número 1, habitua-te a iniciar o dia com a mente ligada no Senhor. Ou seja, acordamos, despertamos, vamos nos conectar com o Senhor. O que significa isso? Quem está ali do nosso lado, no plano invisível? Senhor, hierarquicamente, vem descendo e chega aos nossos guias espirituais próximos, que estão sempre ali, tentando nos ajudar, nos segurando, sabem perfeitamente tudo que a gente tem na mente, quais são os nossos anseios, sabe perfeitamente das nossas dificuldades. Então, a gente já se conecta com ele. Começou o dia, a gente já faz essa conexão, porque aí a gente, olha, fica ligado já, uma ligação já acesa, ligada. Aí no número 2, ela fala assim, e você não se descuide nunca de ler uma página mensageira de otimismo. Isso é maravilhoso, todos os dias a gente poder pegar uma página, qualquer que seja. Se não puder ler uma página, que seja um parágrafo, eu, Conceição, leio todas as noites antes de dormir um parágrafo do Evangelho. Ele mora do meu lado já. Todos os dias faço isso. Então, é edificante. De manhã também leio, mas o hábito do Evangelho é à noite. Mas de manhã eu também leio sempre uma página edificante. Então, olha como eu estou preparando o meu dia. Olha como eu estou preparando a minha mente. Vou fazer um outro parênteses. Vou de novo chamar o meu amigo querido Leon Denis. Leon Denis, ele trabalha muito, gente, lembrando para nós que nós temos tudo em nós, todas as potências da alma. E o pensamento é uma das potências que nós temos junto com a nossa vontade. Se a gente equilibrar, se a gente trabalhar o nosso pensamento, a gente vai poder organizar melhor a nossa mente. E sabe o que acontece? A nossa volta, tudo isso que está em volta de mim, eu chamo de psicosfera, é a minha esfera psíquica, a minha volta, e ela é o meu cartão de visitas. E nesse cartão de visitas aqui, eu estou mostrando exatamente o que eu sou, o que eu penso. Por quê? Vocês não leem meu pensamento, mas os espíritos leem. Os espíritos veem os meus anseios, os espíritos veem as minhas fragilidades. Daí ele fala para nós, Leon Denis, para a gente organizar, para a gente equilibrar os nossos pensamentos. Então, isso é uma das situações, nesse item 2, para a gente ler uma mensagem otimista, porque a gente é como se fosse colocar uma energia para a nossa mente, para auxiliar aquele dia que a gente vai ter ali, porque a gente está desenvolvendo perdão, não esqueçam. Número 3, reprima as observações menos dignas, as apreciações fúteis. É a gente ficar falando coisas, principalmente quando se trata de questões que não nos dizem respeito e que, sabendo daquelas questões, nós não vamos conseguir auxiliar de jeito nenhum. E aí, a Joana também, de Ângeles, diz para nós, em uma outra mensagem, ela nos diz que nós possamos ser a estação terminal desse tipo de fala, que eu chamo de fofoca, desse tipo de fala que não seria uma fala digna, que não seria uma fala que iria nos ajudar. Então, esse é o item 3, que a própria Joana fala, reprima esse tipo de leituras, esse tipo de observações. A 4, ela fala para estimular a conversação edificante. Toda vez que você puder conversar alguma coisa do bem, alguma coisa que possa auxiliar, sim. Mas, continua ela ainda nesse item, se não puder, faça silêncio, porque o silêncio auxilia, o silêncio é de Deus.
o barulho, aí esse sim é do homem. O som, a agitação, isso é do homem. Mas o silêncio é de Deus, é aquela conexão quando eu quero falar com Deus. E ela fala isso. Se não pudermos conversar com alguém, faça silêncio, porque aí volta, a gente levantou, se conectou com o Senhor, com Jesus, com guia espiritual, qual que seja, o mais próximo da nossa mente naquele momento, a gente já leu uma mensagem, a gente já evitou falas inúteis, e aí agora, se não tem condição de ter uma conversa útil, a gente já está abastecido de tudo isso que já aconteceu. E no 5, ela diz que é indispensável exercitar-se mentalmente para o cometimento do perdão. Então, a gente tem que ficar pensando, porque o que seria perdoar? Perdoar não seria a gente, tá bom, tá perdoado, mas nunca mais me apareça na frente, nunca mais esqueço desse assunto. Então, eu não perdoei. Porque o verdadeiro perdão, disse uma vez uma amiga minha, e eu nunca mais esqueci, ela falou, é quando você está lá na frente, muito e muito tempo depois, você lembra daquela situação que você falou, eu perdoei, e aquela situação não te incomoda mais. Realmente não incomoda. Eu perdoei, está encerrado, acabou. Realmente, pode encontrar com a pessoa que vai continuar a mesma coisa, porque aquilo foi desfeito. É como se desfizéssemos um nó. Porque senão nós vamos ficar ligados naquela situação ali, com aquele que fez alguma coisa para nós. Será que fez? Ou será que nós alimentamos para ser feito? Ou será que nós que fizemos e não conseguimos identificar? Ou será que nós alimentamos, fizeram, mas ainda alimentamos, continuamos a alimentar, e aí não conseguimos perdoar, porque estamos sempre, alimentando a mesma situação. Vamos sair desse círculo de alimentações inúteis, porque isso é libertar amarras. Com isso, a gente se sente livre. É o perdão. Olha o caminho da evolução. Olha o caminho para o mundo regenerado. Olha o caminho para essa terra em que só vão ter pessoas que falam apenas, que trazem apenas o bem no coração e que amam. Olha a fraternidade nesse novo lugar. Então, mais uma questão para esse treinamento do perdão. Ela diz no item 6, para treinar a paciência, disciplinando a vontade. Aí, o treino da paciência, quando a gente diz, Pai, dai-me paciência, ele vai trazer para nós situações para exercitarmos a paciência. Então, não adianta reclamar, adianta a gente passar por isso, para poder, a gente vai passar por cima dessa pedrinha, a gente vai pegar aquela pedrinha, vai construir alguma coisa, porque ela fala aqui, disciplinando a vontade. Olha a potência da alma que Leon Denis nos falou. Essa potência, a vontade, nossa, nós podemos muita coisa com ela. É aquela famosa, nossa, como ela tem força de vontade, a vontade firme de fazer alguma coisa para o bem. Então, a gente já está, nesse contexto todo, a gente já está conseguindo preparar já o nosso íntimo para olhar para o próximo de maneira diferente, nos levando a ver o que ele tem de bom, que é na indulgência, e a perdoar, a compreender o que aconteceu realmente, para a gente poder equacionar aquelas situações que estão entre nós e que está tirando o sono e que está trazendo aquele mal-estar ali entre aquelas pessoas. E aí ela diz assim, não te permitas, no item 7, autocomiseração. É a gente ficar sendo o coitadinho. E isso é muito importante, porque quando a gente passa a ter pena da gente mesmo, o que acontece? Olha eu mudando aqui, olha aqui o meu cartãozinho de visita. Eu sou tão coitadinha, coitada de mim, olha, estou sofrendo. Quem está vendo isso aqui e que vai gostar de que está vendo é a turma da ferrugem. Eles vão ver aquilo dali, nossa, ela é uma coitadinha, vamos dar certeza que ela é a coitadinha. E vem e vão ficar.
é coitadinha assim, é coitadinha assim. Não, não vamos dar essa abertura. Não vamos, a gente já está aprendendo a disciplinar nosso pensamento, nós temos vontade. Jesus falou para nós que nós somos luzes, ele falou para nós que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então, nós temos essa força dentro de nós, nós podemos fazer essas mudanças em nós para o bem. O item 8 desse treinamento, ela fala assim: olha em derredor. E aí ela manda a gente observar à volta a primavera, que está perfumada, porque a primavera, olha que frase bonita que ela falou, é considerada como o perdão da natureza ao rigor hibernal. Depois daquele frio, veio a primavera, e aí foi o perdão da natureza. É muito bonito. E ela continua: o grão também, veja o grão perdoa a terra, porque a terra esmaga esse grão, mas ele perdoou e arrebenta em flor e fruto. E o trigo também agradece a Mó que o triturou e transforma-se em pão. Ela traz esses exemplos daqueles da natureza para a gente olhar ao redor, tudo que acontece. No entanto, tudo gira para o bem, tudo gira numa renovação. E o 9 apura os sentidos, e você vai perceber a resposta do nosso Pai através dos convites ao amor, à beleza e à harmonia. Sabe o que é isso? É a gente prestar atenção às comunicações que chegam para nós. É a gente prestar atenção aos sinais que passam para nós, para a gente não deixar escapar. Aproveitar as oportunidades que nos são dadas através dessa espiritualidade amiga. E o 10, ela diz para a gente se integrar no concerto de bênçãos, porque quando formos visitados pelo sofrimento que alguém nos imponha, né? Então, aí chegamos no momento das discussões, nos momentos desses desajustes que vão fazer com que, se alguém fizer isso para mim, por qualquer razão, com facilidade perdoarás. Você já se preparou nesse roteiro que ela nos deu. Você já se preparou, você já se fortaleceu, e aí fica muito mais fácil de você perdoar. Sem dúvida nenhuma, os vícios que precisamos mudar, tantos deles, né? O perdão, dizem, o ato de perdoar, dizem que é o último a ser conquistado. Por quê? Porque tem essa casca em nós do quê? Do orgulho e da vaidade, que não permite que a gente chegue para a pessoa e diga: por favor, me desculpa, por favor, perdão. E a gente não consegue ver na pessoa que a gente está sentindo aquele mal-estar, ver as coisas boas que ele tem naquela sementezinha que Deus deu para ele, deu para mim, mas deu para todos nós também. Então, todo mundo tem aquela sementezinha que Jesus viu em Saulo. Por que a gente fica com essa dificuldade de perdoar? Foram perguntar para Gandhi: Gandhi, você perdoa? Ele falou: perdoar o quê? Eu nunca fui ofendido. Então, Gandhi nem sequer se permitia perceber uma ofensa. E a gente usa muito uma coisa chamada melindres. O melindre diz alguma coisa para você rápida de passar, que você poderia não dar atenção, mas você dá atenção, isso chama-se melindre, e faz daquilo uma situação em que vai cada vez mais se alimentando e vai piorando, e vai precisar, sim, aí do ato do perdão mais à frente. Isso chama-se melindres. É quando você sucumbe a um tipo de situação que não havia nem necessidade de ter passado por aquilo. Porque quando a gente lembra Jesus, no tempo lá de Jesus, né, Pedro se sentiu muito incomodado com essa história do perdão. Ele perguntou assim: mestre, eu vou ter que ficar perdoando quantas vezes? 7? Ele fala: não, quantas vezes forem necessárias. 70 vezes 7, cada probleminha, cada situação vai ter que ser
perdoado, todo esse é sem limites esse perdão. A gente já atingiu esse nível? Não. A gente ainda tem essa dificuldade, porque é muito fácil a gente falar aqui, mas quando vem uma situação bem drástica mesmo, a gente tem aquela dificuldade no perdão. Por isso é que a espiritualidade insiste muito nesse assunto. Ela vem sempre, e Joana traz muito para nós essa ajuda, esse auxílio, que é para a gente poder entender que precisamos desenvolver esse perdão, precisamos desenvolver essa indulgência, ver realmente, olhar realmente com olhos de amor para o próximo. E aí eu fiquei assim pensando, e aí eu pensei em Emmanuel, que foi o guia de Chico Xavier, e daí ele escreveu, deixa eu ver se eu acho aqui, porque ele, achei, já sei onde está. Ele escreveu, gente, uma mensagem fantástica. Quando eu vi, eu fiquei muito feliz. O título da mensagem já diz tudo. Ele fala assim: se todos perdoassem, todos, a humanidade inteira. O livro é Passos da Vida, que é psicografado por Chico Xavier, tá? Então, eu não vou ler tudo, claro, mas se todos perdoassem, a gente pode, nesse momento, imaginar que não houvesse problemas nenhum, porque todos iriam perdoar. Não estaríamos ainda como Gandhi, que não consegue nem ver ofensa, mas iriam perdoar mesmo. Ele fala assim: imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Aí ele fala vários itens, mas eu me ative a um que é o nosso momento, infelizmente. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, porque o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. De novo, está falando da fraternidade, como que é importante esse amor. Olha lá, lembrando Leon Denis na Lei de Amor, esse amor entre todos os povos. E se todos se perdoassem, olha que mundo de bem, olha que mundo maravilhoso. E aí ele termina essa mensagem assim: quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Mas aí, gente, eu passei por todo esse processo. Foi um processo, né? Igual o trigo que foi esmagado, aí vai, perdoa e vira uma flor, e vira um pão, vira um pão. Passei por todo esse processo. Eu sabia que eu tinha um objetivo, que a gente tem que ter esse objetivo, porque nós estamos passando pelo momento de transição. A gente sabe que lá à frente a gente tem um mundo regenerado. A gente sabe que, e olha que há muitos anos atrás, Kardec já tinha nos trazido, que lá só vai ter o bem, só vai se pensar no bem. Não vai ser ainda, não é um mundo feliz, mas já é um muito caminho à frente de como nós estamos no momento. Só que essas dificuldades todas que eu estou me propondo a passar para poder me melhorar, eu estou me propondo a perdoar, eu estou me propondo a compreender todos os irmãos à minha volta, eu estou me propondo, junto com todos que estão comigo, para que a gente viva em paz, para que a gente escute Emmanuel e todos se perdoem. Eu estou me propondo tudo isso. Mas aí, olha o que acontece quando eu me proponho a tudo isso. Há algumas dificuldades à frente. Há algumas situações impeditivas. Como tudo na vida, quando a gente escolhe alguma situação, a gente tem aquele caminho, às vezes, tortuoso, mas lá na frente vai valer a pena, muito vai valer a pena. Mas a gente sabe, às vezes, que vai ter muita luta por aquele caminho. E aí, mais uma vez,
a gente vai entrar em contato com a nossa querida Joana de Ângeles, que ela percebeu que a gente está disposto a lutar para ficar melhor, a lutar para poder ser realmente bem-aventurados, para entendermos realmente o que seria misericórdia. Ela está entendendo que nós estamos nos esforçando para aquele roteiro, aprendendo o que seria o perdão. Ela está percebendo tudo isso, mas ela vem para nós e vai dizer: se a gente entrar nesse caminho, não tem volta. Se a gente entrar no caminho da regeneração, que a gente quer mesmo regenerar, eu uso uma figura assim. Eu tenho uma escada para subir na minha evolução. Eu levanto uma perna e ponho num degrau. E se eu não subir o outro, eu ainda posso descer aquele que eu subi. Mas quando eu subo o outro, eu já adquiri. Aquele degrau é meu, aquela parte evolutiva é minha. Ninguém me tira mais. Nesse momento, tem a parte de trás, todos os percalços que eu passei. E aí, ela fala assim, ó, o título do que eu vou falar agora é Na Esfera do Cristo. Olha o título já traz para nós a responsabilidade, porque tem isso, no que a gente vai se melhorando, no que a gente vai buscando o melhor para nós, o que a gente está fazendo? A gente está levantando a mãozinha e está falando assim: Jesus, estou aqui, eu estou me dispondo a trabalhar contigo. Eu não tenho capacidade. Mas aí ele fala assim: escolhidos são aqueles que se dispõem a isso e nós os capacitamos. Eles vão nos capacitar. Então, quando a gente se dispõe mesmo, ela percebe que a gente vai ter dificuldades, que a gente vai ficar com aquele pé assim, vou, não vou, por conta até das pessoas que estão atrás de nós, muitas vezes muito ligados a nós. Então, nessa mensagem, Na Esfera do Cristo, é do livro Lampadário Espírita, também com psicografia do Divaldo. Ela começa assim, ó: não foi fácil a tua decisão. Não foi fácil, a gente sabe que a gente lutou muito para poder botar o pezinho nesse degrau. Não foi fácil. Aí ela diz assim, ó: examinastes paulatinamente as avenidas largas do conforto. Somos nós, né? Onde se exibem os modelos de ilusão, vestindo indumentárias do prazer, convidativas, agradáveis. Perlustrastes as veredas longas e ajardinadas do encantamento e te deixastes ficar um pouco à sombra do arvoredo, contemplando as águas da fonte canoura que seduzem muitos. E ali, por distração, gastam tempo e oportunidade. Lembra que ela tinha falado para a gente poder trabalhar também o nosso tempo, né? Naquela roteiro para o perdão? Não foi fácil para você escolher. Agora que penetras na esfera do Cristo, onde solidão e renúncia de tudo aquilo todas as tentações que estavam comigo, são bastões de segurança. Essa renúncia, não voltes atrás para justificar, nem esclarecer ou prestar contas dessa atitude santificante, que é o começo da tua redenção. Olha como ela dá força para nós. Ela fala assim ainda, olha, serena-te, compreende esses amigos que não puderam seguir contigo ao se bifurcarem os caminhos e chegar a hora de escolher. É o pezinho lá no degrau. Eles não puderam te acompanhar a descida ao vale para socorrer em nome de Jesus, que é quando você foi à luta, quando você foi socorrer ao próximo, quando você já estava aprendendo a ser fraterno, quando você já estava aprendendo a perdoar, a ser indulgente. Do contrário, se eles tivessem ido com você, eles viriam contigo, porque eles são cristãos, mas estão sem Cristo, mas estão à procura do Cristo. E aí ela fala, não foi fácil a Maria, a arrependida de Magdala, trocar a vida festiva
com os prazeres, praias ensolaradas e sem conforto, onde mergulhou as mãos no corpo pútrido da dor que aguardava a compaixão e caridade. Quando as tuas mãos se abrirem, e para encerrar, quando as tuas mãos se abrirem rosas de chagas vivas e a saudade dos que seguiram a outra rota te alanciar o imo e a lembrança das fatuidades te chegar ao coração, não te detenhas em remorsos. Mergulha na oração lenificadora, refaz o ânimo, mas prossegue na esfera do Cristo até a tua plena e perfeita integração com Ele. Porque, na verdade, ainda hoje, apesar de muitos chamados, somente poucos são escolhidos após essa difícil decisão. Que Jesus abençoe a todos nós, que Ele clareie as nossas mentes nesses momentos de decisões, para que nos mantenhamos firmes nesse caminho que vai nos levar até a Ele. Graças a Deus. Vamos agradecer a Conceição por essa palestra maravilhosa de tanta reflexão sobre um tema tão importante. Agora vamos nos preparar para o passe no salão. Vamos pedir aos médiuns que se posicionem lentamente, em silêncio, para iniciarmos essa nossa outra etapa. Podemos iniciar o passe. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que traz o consolo e o sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a toda semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e a razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a toda semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim neste vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor
meu amor, aprendi de um bem maior que seja assim. Este vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor. Este vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Vamos Santa semente do amor, Maria, Mãe de cheia de graça, tu és o fruto do teu ventre, Jesus. Sempre um amor em Cristo nosso Senhor, Mãe generosa e pundor, os pecadores querida, Deus Pai, Senhor de infinita misericórdia, luz e amor, Senhor do universo e nosso Criador,
Agradecemos a Ti mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse sábado, reunidos em família, na família Cefac, ouvindo aquilo que precisávamos ouvir, buscando uma conexão com o Senhor, meu Deus. Agradecemos não menos ao Mestre Jesus, nossa luz e nosso guia, do seu Evangelho maravilhoso de paz e amor. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, mentores da casa, os santos anjos do Senhor que aqui se encontram, que nos trouxeram até aqui nesta tarde, nos incentivaram a estar aqui. Agradecemos a todos por esse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos pedir então aos médios da casa que se dirijam calmamente, tranquilamente até o andar de baixo, para o trabalho que continua. E a todos que estão em tratamento, por gentileza, peço que aguardem aqui no salão, porque serão conduzidos pelos colegas aqui em trabalho para o tratamento. Muito obrigado. Boa noite a todos. Irênio. Maria de Fátima. A vida mostrar-se as marcas do coração, engano, medo, segredos perdidos, uma imensidão. Será a hora de reunir tua força e fé. A vida te ajudará, pois nosso destino é amar. Nosso destino é amar. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos, descobertas em com seu suor constrói quando a vida mostraste as marcas do coração, enganos, medo, segredos perdidos, uma imensidão. O tempo será a hora de reunires tua força e fé. A vida te ajudará, pois nosso destino é amar. Nosso destino é amar. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem
Peguei uma estrada de trabalhos, descobertas em com seu suor constrói.